Eu lembro, viajei uma vez com um casal que me deu carona, no casal espírita, e eu, uma viagem longa, mais de 2 dias viajando de carro, e eu dirigia a maior parte do tempo o carro deles, porque ele era um casal idoso, e eles morriam de medo de morrer. Eram espíritas, falavam com espíritos, faziam não sei o quê, achavam que o além está logo ali depois da curva, mas morriam de medo de morrer. Eles tinham medo de morrer, eles tinham pavor de morrer. Eu falava do evangelho, mas não queria, eles tinham medo de morrer. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, diz Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vindo depois disso o juízo. Por isso que o homem tem medo de morrer. Porque tem um juízo esperando por ele ali no fim da rua. Está determinado aos homens morrerem uma vez. Não vai morrer 2, 3, 4, 10 encarnações. Uma vez. A Bíblia é clara nisso. E depois dessa morte, o juízo. O juízo. E Hebreus 10, 31 fala assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, se você tem medo de morrer e você ainda não tem a sua salvação assegurada, tenha medo sim. Tenha mais medo ainda. Tenha horror, tenha pavor de morrer. Porque o que espera depois da morte é o juízo. E não tem escapatória nesse juízo. Ninguém pensa que vai chegar na presença de Deus e falar assim: eu fiz 10 pecados, mas eu fiz 20 boas obras. A minha balança está melhor aqui. Não. Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus por causa de um pecado. Quantos pecados você tem? Mais de um? Já perdeu. Perdeu. Não tem jeito. Hebreus 2,14 diz que, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, carne e sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Que boa notícia! Cristo veio morrer, o Filho de Deus, Deus assumiu um corpo humano, morreu na cruz, para quê? Para aniquilar aquele que tinha o império da morte. Quem é? Satanás. Por que Satanás tinha o império da morte, o poder da morte? Porque foi ele que causou a morte lá no Jardim do Éden. Quando ele tentou Adão e Eva, e Deus falou assim: no dia em que comeres desse fruto, morrereis. É como se daí para frente Deus sempre lembrasse Deus: lá, ó, aquele ali pecou, ó, o senhor não vai matar ele? É como se ele estivesse o tempo todo cobrando aquela sentença que Deus colocou sobre o homem pecador no Jardim do Éden. Por isso que ele tem o poder da morte, mas ele foi destruído, esse poder. Na cruz, Cristo morreu para esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás, para que livrar todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Em Apocalipse 1, 17 e 18 diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto, quando viu o Senhor Jesus. Quando João, o apóstolo, viu a Cristo nas suas vestes de juiz, como ele virá para julgar um dia, como filho do homem, João escreve assim: caí como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do Hades. Algumas traduções falam inferno. Hades é aquele estado em que a pessoa fica depois de desencarnar. A sua alma e o seu espírito ficam no Hades, o corpo fica no cemitério, onde quer que tenha sido enterrado ou destruído, até o dia da ressurreição, quando o espírito, alma e corpo se juntarão novamente para toda a eternidade. Os salvos, para ficarem eternamente com espírito, alma e corpo no céu, na presença de Cristo. Os perdidos, para ficarem espírito, alma e corpo eternamente no lago de fogo, onde não acaba mais o sofrimento. Em João 5,24, o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que coisa maravilhosa essa! Se o medo da morte do ser humano é porque tem um juízo esperando por ele na esquina, e agora? Quando nós sabemos que quem ouve a palavra de Deus e crê naquele que Deus enviou, o seu próprio Filho, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Deus fala na sua palavra que se você crê em Jesus como seu Salvador, você não passará pelo juízo final. Por que passaria?
Se ele morreu para pagar pelos seus pecados, você ia chegar lá para ser julgado de quê? Os seus pecados foram pagos. Se eu devo uma conta no armazém da esquina e um amigo meu vai lá e paga, aí um belo dia eu estou passando e falo, puxa, eu preciso ir lá ver se ele me perdoa essa dívida. Eu entro no armazém e falo, ô, seu João, aquela minha conta, aí você não quebra o galho, perdoa. Que conta, Mário? A conta que eu tenho. Não, você não tem mais nenhuma conta aqui. Como não? Um amigo seu passou aqui e pagou tudo. Isso foi o que Cristo fez. Pagou pelos pecados de todos aqueles que creem nele. E hoje não entra em juízo aquele que crê em Jesus. E Hebreus 9, de 13 a 14, diz que se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ele está se referindo aos sacrifícios do Antigo Testamento, quando animais eram mortos no lugar do pecador. Mas aquilo não valia. Era só para lembrar que um dia Deus iria enviar um cordeiro perfeito, seu próprio filho, para morrer no lugar do pecador. Mas agora, em Hebreus 9, 26 a 27, agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou o Cristo para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Você o espera para a salvação ou você o espera para o juízo? Se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador e Senhor, você o espera para juízo. Mas ele virá para os que esperam para a salvação. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, continua explicando em Hebreus 10, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Se aqueles sacrifícios de animais que no judaísmo eram oferecidos continuamente valessem alguma coisa, os que ministravam, os que ofereciam o sacrifício, nunca mais teriam consciência de pecado. Nunca mais teriam a consciência purificada de pecado. O que significa isso? Quem tem uma consciência purificada não tem mais consciência de pecados. Como assim não tem mais? O medo do juízo é removido, uma vez que Deus já lidou com todos os pecados dessa pessoa lá na cruz, quando Cristo morreu. Quem tem consciência de pecado, por sua vez, vive no temor, no terror, no horror de ser julgado por Deus por causa dos seus pecados e não pode desfrutar de paz com Deus. Você tem consciência de pecados ou não? Não estou falando aqui de você, eu fiz uma bobagem, contei uma mentira, eu pequei ontem, tudo, e você ficar com a consciência atribulada por causa disso. Não é isso. Quando um cristão pratica um pecado, Deus o disciplina. Ele tem que confessar o seu pecado a Deus. Mas o seu perdão já foi garantido lá atrás. Tanto é que você não encontra, anote isso, você não encontra em nenhum lugar do Novo Testamento pessoas que tenham crido em Jesus pedindo perdão a Deus. Nunca. Uma pessoa que já creu em Jesus não vai pedir perdão a Deus, porque o perdão ela já tem. Já lhe foi garantido no dia em que se converteu. Vai confessar seus pecados a Deus, mas o perdão já tem garantido desde o dia em que se converteu. 2 Coríntios 5,11 diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. O que é isso? É quando pregamos o Evangelho. Nós mostramos que uma pessoa que ainda não tem a sua consciência purificada de pecados, porque os seus pecados ainda estão sobre si, ainda não passou pela fé em Cristo Jesus para ter os seus pecados todos perdoados, essa pessoa precisa temer realmente a Deus. Para isso, nós, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos o homem à fé. Creia em Jesus como seu Salvador. Creia para ter os seus pecados todos perdoados hoje, agora, e entrar já, desfrutar dessa salvação perfeita e gloriosa. Como nunca mais ter consciência de pecado? Em Hebreus 10, de 9 a 14, diz o Senhor Jesus falando: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Isso era profético. Ele estava anunciando a sua vinda ao mundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Uma vez, pela oferta do corpo dele, uma vez somos santificados. E assim todo sacerdote lá do Antigo Testamento aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Por quê? Porque a obra foi consumada. Ele terminou o serviço. Não tem mais nada para ser feito. Porque com uma só oblação, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. O que santificados? Separados. Quando eu lavo os copos na minha cozinha, eu pego os copos sujos de um lado, lavo e ponho do outro lado. Agora estão limpos. É isso que Cristo faz com uma pessoa suja de seus pecados. Quando crê nele, o seu sangue redentor remove os pecados dessa pessoa, perdoa os pecados dessa pessoa, redime essa pessoa e coloca ela de um outro lado, uma outra categoria agora, a categoria daqueles que são santificados pela obra que Cristo consumou no Calvário. Em Hebreus 10, 15 fala também o Espírito Santo nos testifica. O Espírito Santo nos testifica isso, nos garante isso, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, e acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Deus passa uma borracha nos pecados daquele que creu em Jesus como Salvador. Tem a história da menininha, que ela estava fazendo uma lista dos seus pecados, e aí ela ficou aflita, derramou um copo de água em cima da folha e borrou tudo. Ela olhou, aí ela entendeu. Foi isso que aconteceu com os seus pecados quando ela creu em Jesus. Deus não consegue mais ler a lista dos seus pecados, porque o sangue de Cristo borrou todos os seus pecados, apagou os seus pecados. Ora, onde há remissão dos pecados, remissão tirada dos pecados, não há mais sacrifício pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, o santuário é a presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus que prometeu que uma pessoa que crê em Jesus nunca entrará em juízo, já teve os seus pecados todos lavados, todos perdoados, ele é fiel, esse Deus. E nós cremos nele. Nós cremos nele. E não temais, o Senhor Jesus em Mateus 10, 28, fala assim, não temais os que matam o corpo, como temem aqueles homens, aquelas famílias lá nos Estados Unidos, nesse documentário, que estão armados até os dentes, dando metralhadora até para criança aprender a atirar, envenenando a comida para outros morrerem se tentarem invadir a casa, alarmes para todos os lados, muralhas, cerca eletrificada. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e corpo. Quem é esse que pode fazer isso? Deus. E como não ter mais esse medo de Deus e do juízo? Crendo em Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não fala que terá, talvez, quem sabe, um dia. Não, tem a vida eterna. Não entrará em juízo. Mas passou da morte para a vida. A morte ficou lá atrás. Agora é vida. Agora é vida. E o desfrutar, o Senhor fala, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Com a razão estava aquela colombiana. Com a razão estava aquela colombiana. O mundo já é pior em todos os efeitos. O mundo é pior de toda maneira. Não dá como você se preparar para o pior. A única maneira de se preparar para o pior é o pior dos piores, que é o juízo de Deus. Para esse deve se preparar. Como se prepara? Atrás de uma muralha? Não. Protegido pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo
todos os nossos pecados. O sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todos os nossos pecados. Se Deus não nos guardasse, nenhum de nós sobreviveria. A minha próxima batida do coração será por misericórdia de Deus apenas. Porque se Ele fizer assim, o coração para. Por mais preparativos que eu tenha feito na minha vida, para. Então, creia em Jesus como seu Salvador. Essa é a maior preparação que você pode fazer. E receba essa salvação e desfrute dela. Saiba que já está perdoado. Não fique na inquietude do medo de encontrar-se com Deus, porque não vai ter nada para você declarar no imposto de renda do juízo final, porque tudo já foi pago por Cristo na cruz. Vamos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, ó Pai, pela salvação perfeita e gloriosa que Tu deste, Pai. Pedimos que, porventura, alguém que esteja escutando esta mensagem tem medo da morte, medo do juízo, medo do inferno, do lago de fogo. Pai, toca esse coração para que creia na Tua palavra, para que saiba que fiel é aquele que prometeu dar vida eterna a todo o que crê em Jesus. Nós pedimos isso agradecendo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.